Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa aula de matemática, na página 151. E aí, para fazer essa página 151, precisava, então, destacar o Tangram, né? Que tinha lá na página 19 do material complementar, que fica lá no final da apostila. Então, eu tinha que destacar, recortar, para a gente poder realizar essa atividade. Eu estava tentando colocar aqui, eu mudei de lugar, vou tentar pegar uma cadeira ali. Na hora que eu coloquei o celular, despencou tudo aqui. Ai, quase. Acho que agora vai dar certo. A cadeira é mais firme. Tinha colocado na janela, mas não estava prendendo. Agora, colocava o celular, ele despencava. O material está lá na mochila, está lá em cima do sofá, lá na... Gente, o que está acontecendo? Parou. Vou a câmera aqui. Agora deu certo. Só destacar aqui. Então, lá na página 151, nós temos, então, o Tangram, né? E aí foi pedido para destacar e recortar. Então, aqui as peças do Tangram. E na página 151, na letra A, está dizendo lá na página 151 que para a gente cobrir a peça que equivale ao paralelogramo, né? Essa figura aqui é um paralelogramo. E para eu cobrir essa peça, são necessárias, então, dois triângulos pequenos. Então, eu posso pegar um triângulo pequeno aqui e cobrir parte do paralelogramo, e eu vou pegar o outro triângulo e vou cobrir a outra parte. Então, cada triângulo pequeno cobre, então, a metade, né, do meu paralelogramo. Então, se eu juntar os dois aqui, formo também um paralelogramo. E aí, se, então, duas peças do triângulo pequeno são necessárias para cobrir o paralelogramo, significa que um triângulo pequeno equivale a meio paralelogramo. Vocês concordam comigo? Que um triângulo pequeno é metade, é meio paralelogramo? Então, lá na letra A, está pedindo para você utilizar as peças, né? Triângulo pequeno, para cobrir, então, as outras peças de acordo com o solicitado aqui. Então, aqui na letra a primeira peça que pede para cobrir é o Q. O Q, nós podemos observar aqui na legenda, que é o quadrado. Então, nós vamos pegar aqui o quadrado. Peguem aí o quadrado. Vocês fizeram essa atividade, pessoal? Fizeram? Sim? Não? Então, nós vamos pegar aqui o quadrado. Quem fez, então, vai só fazer a correção. Quem não fez, vai me acompanhar, tá? Então, eu tenho aqui o quadrado. Vou deixar as outras peças aqui mais para cima. Eu tenho aqui o quadrado. E eu vou cobrir usando os triângulos pequenos.
Então, se eu colocar um triângulo pequeno aqui, eu cobri metade do quadrado. E se eu usar o outro triângulo pequeno, eu cubro, então, todo o quadrado, né? Isso significa que eu preciso de quantas peças de triângulos, de quantos triângulos pequenos para cobrir o meu quadrado? Eu preciso de 2. Então, anota aí no Qzinho da letra A, 2 peças. Já para cobrir o triângulo médio, né? Triângulo médio. Para cobrir o triângulo médio, quantas peças será que vai ser necessário? Então, eu vou colocar aqui. Aqui não dá para colocar um triângulo. Se eu colocar aqui, também não dá para pôr um triângulo. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou pôr assim, ó. Dessa forma. Então, um triângulo pequeno cobriu a metade do triângulo médio. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, é só abrir o áudio, tá? E aí, o outro triângulo pequeno cobre a outra metade. Então, eu também vou usar 2 triângulos pequenos para cobrir, então, um triângulo médio. Não está abrindo? Ana Maria Teresa quer perguntar? Não? É que eu vi uma mãozinha aí? Não, professora. É que caiu. Entendi. Então, aqui, no triângulo médio, eu vou usar o quê? Eu vou usar as 2 peças do triângulo pequeno para cobrir esse triângulo médio. E aí, eu tenho também triângulo grande, que é a peça TG. T de triângulo, G de grande. Para cobrir esse triângulo grande, eu vou usar quantas peças, então, do triângulo pequeno? Ana Beatriz, quantas peças eu vou usar, será? 4, eu acho. Será que 4? Se eu colocar uma aqui, 2 aqui, cobrir metade, né? 4. Posso pegar esse e colocar aqui, 3. E aí, se eu pegar mais uma e colocar aqui, 4. Então, eu posso usar 4 triângulos pequenos para cobrir o triângulo grande. Anotem aí. Então, se o triângulo pequeno, ele cobre, 2 triângulos pequenos cobrem o quadrado, é como se eu estivesse dividindo, então, o quadrado em quantas partes? Em 2 partes, não é? Eu vou anotar aqui na mesa mesmo, gente. Então, cada parte do meu quadrado... Então, se eu dividi o meu quadrado em 2 partes, eu dividi o meio inteiro em 2, né? Então, a minha fração correspondente a cada parte, né, cada triângulo pequeno, é meio, porque é como se fosse o quadrado dividido por 2, e uma parte é o meu triângulo pequeno. Então, lá no quadrado Q, segundo o Q lá, a resposta vai ser meio. Foi isso que você pôs, Gi? Professora, qual a resposta da A? Foi isso que eu fui explicando aqui através dos desenhos. Você acompanhou quantos triângulos eu utilizei? Nossa, burrei tudo mesmo. Quantos triângulos eu utilizei para cobrir o quadrado? Não, pro, tipo, o quê? A resposta é 2, o TM é 4 e o TG dá. Não, o TG que é 4, o TM é esse menor aqui, ó. Esse menor aqui, eles cabem... Ó, peraí. Ai, gente, não consigo. Peraí. O TM vai ficar aqui. É esse. Aqui e aqui. Quantos quadrados, triângulos pequenos eu usei para cobrir o TM? 2.
Então, você vai colocar 2. E aí, para cobrir o triângulo grande, que eu vou usar 4. O TG, que é 4. Então, vai ficar 2, 2 e 4. Aí, que fração que vai representar? A fração, se eu uso 2 triângulos, eu tenho, então, um triângulo só, significa que vai cobrir metade do meu quadrado, não é? Então, a fração que vai representar um triângulo pequeno no quadrado é meio, porque eu estou representando a metade. Então, meio 1/2, né? No caso aqui, ó. O quadrado, fração que representar é 1/2. Já o triângulo médio vai ser a mesma coisa, porque eu dividi ele em 2 partes, então 2 triângulos, né? E cada triângulo pequeno equivale a uma parte de 2. E no triângulo grande, o meu inteiro ficou dividido em 4 partes. Aqui. Ficou dividido, então, em 4 partes e cada triângulo equivale a uma parte de 4. Então, o meu triângulo grande, a fração que representa ela é 1/4. Ok? Lá na letra B, está perguntando quantas peças do triângulo médio são necessárias para cobrir um triângulo grande. Quantos triângulos médios, então, eu vou utilizar para cobrir o triângulo grande? Quem fez essa atividade? Você pode me dizer? 2, professora. Exatamente. Eu vou usar aqui 2 triângulos médios para cobrir o meu triângulo grande, né? Ó. Um triângulo médio cobre metade, a outra metade eu vou precisar de outro triângulo médio. Então, 2 triângulos médios lá na letra B. E na letra C, está perguntando qual a fração que vai representar que o triângulo médio vai representar em uma peça triângulo grande, TG. Então, se essa peça vale metade, a fração que vai representar, então, é meio. Foi isso que vocês colocaram? Essas pecinhas do Tangram, pessoal, vocês podem estar utilizando. Vocês podem estar utilizando para formar figuras, tá? Tem um envelope. Deixa eu deixar mais para cá, para ficar liberado. Tem um envelope no final da apostila que está até escrito Tangram. Vocês podem estar guardando as pecinhas. Eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês visualizarem. A gente pode formar, então, diversas figuras com o Tangram. E aí, às vezes, vocês estão aí de bobeira, não tem nada para fazer. Falar, vou colocar minha mente para raciocinar e vamos ver o que nós podemos formar com o Tangram. E aqui, ó, eu estou abrindo aqui para vocês. Já vou compartilhar. Ó, então, nós podemos usar o Tangram para formar diversas figuras. No caso da nossa figura aqui, nós temos, esse aqui são os 2 triângulos pequenos, o quadrado, o triângulo médio, os 2 triângulos grandes e o paralelogramo, né? Então, aqui formou a figura de um gato. Aqui formou, então, a figura de... Esses, professora, um gato. Oi?
Pode falar. Eu tenho um gato desses. Você tem um gato de Tangram? Tenho, tá colado no meu caderno de artes do ano passado. Ah, é legal. E aqui, ó, tem vários que vocês podem formar com essas peças que nós temos aqui da apostila. Então, guarda, se vocês quiserem montar, tentar montar. Olha esse aqui que legal, ó. Ela fez o alfabeto com o Tangram. Ela escreveu aqui, ó, Tangram. Então, as letras do alfabeto, ó, né? Então, tem várias maneiras diferentes, ó, pessoas que podem ser formadas com o Tangram. Vou pegar essa aqui, que aqui tem mais, ó. Olha que legal. Orando, fazendo exercício, um guarda-chuva, uma mulher com cabelo comprido, um chinês. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Deitado na piscina com as pernas para cima. Não, tô brincando, não sei se é na piscina. Mas assim, tem várias figuras então que você pode formar somente usando o Tangram. Então guardem esse aqui, né? Guardem esse Tangram naquele envelope que vocês têm. Pode estar olhando na internet, tentando copiar, tentando montar, pode estar tentando montar mesmo sem olhar, inventar figuras, tá bom? Destaquem aí e guardem. Aproveitem para usar agora nessa quarentena, na hora que estiverem de bobeira, assim, sem ter nada para fazer. Ok? Então, eu quero que vocês coloquem na página 152, que nós vamos falar agora sobre frações de uma quantidade. Vou fechar aqui assim. A gente é muito útil. É isso, gente. Ok. Vou ficar com o celular ligado porque eu estou usando o áudio dele. Então, vamos lá. Então, lá na página 152, está falando sobre a fração de uma quantidade. Então, a gente viu fração do inteiro, de uma figura ou de uma quantidade, né? A gente viu a quantidade de farinha, a quantidade da xícara, né? Não da farinha, mas na xícara, quanto que é a fração. A gente viu na pizza para cortar, dividir o inteiro em frações, em partes. E agora a gente vai fazer frações de quantidade, de números. Né? Como que eu descubro o valor referente a uma fração, a parte de um número, né? De um valor, de um número. E aí aqui na página 152, tem ali uma fábrica de roupa que confeccionou 3 modelos de camisetas, né? E cada lote de camiseta, então, vem 40. Dessas 40 camisetas, 13 eram brancas e 16 eram cinzas e o restante eram azuis. E aí a gente pode representar, então, o inteiro. Deixa eu só pegar meu pé agora e aumentar um pouco a câmera. Gente, esqueci. Então, quando eu tenho uma fração de um número inteiro, de uma quantidade, para eu montar primeiro essa fração, no caso dessa situação aqui, o meu inteiro, o todo, é o 40. Porque 40 não é a quantidade total de camisetas que eu tenho?
Então, 40 é o total de camisetas que eu tenho. Dessas 40, né? Eu tenho 13 brancas. Opa. 16 de 40 é cinza. É isso mesmo? 13 brancas, 16 cinzas. E o restante, então, era azuis. Para eu descobrir, como eu já sei que tem 40, é só pegar o 16 mais o 13, né? Vou somar, e aí o resultado vai ser igual a um número que eu vou subtrair de esse resultado, eu vou pegar o 40 e vou subtrair dele. Para eu saber, então, quantos que sobrou. Nós já vimos ali, como está no desenho, que se a gente fizer, então, esse cálculo, a gente descobre a quantidade de camisetas brancas. Teve aluno da manhã que contou, que está mostrando aqui na apostila, né? Mas, no caso, se eu sei que das 13 das 40 são brancas, 16 das 40 são a cinza, então, o que restou, 16 mais 13, vai dar 29. 40, se eu tirar o 29, vai sobrar, então, 11. Então, 11 de 40, essa aqui é a fração que representa as brancas. 16 sobre 40 representam as camisetas cinzas. E 11 sobre 40 representam as camisetas azuis. E aí, como que eu leio? É 13 sobre 40? É 16 sobre 40 e 11 sobre 40? Como que eu faço a leitura dessas frações? Quem sabe me dizer como fica a leitura dessas frações? Eu leio o numerador, o denominador e acrescento uma palavrinha. Qual é essa palavrinha? Avos. Avos. Avos, exatamente. Então, vai ficar como essa primeira fração? Das camisetas brancas. Como que eu leio? 13. Exatamente, 13, 40 avos. E das camisetas cinzas? 16, 40 avos. Isso, 16, 40 avos. E das camisetas azuis? 11, 40 avos. 11, 40 avos. Muito bem. Estão sabendo já, né? Então, lá embaixo da página 152, a fração, então, que vai representar as camisetas cinzas vai ser qual? 16, 40 avos. 16, 40 avos. Então, coloca lá na número 1 da 152, bem no finalzinho da página. Anotem aí, 16, 40 avos. E aí, as azuis, 11, 40 avos, né? É para escrever, professora? Isso, bem no finalzinho da apostila de vocês, tem essa atividade. Aqui, ó. Essa atividade aqui. E aí, nós vamos, então, fazer o cálculo da fração de quantidades. Aqui nós temos, então, uma outra situação de uma sala de aula que tem 30 alunos. Alguém está fazendo... Manuel, quanta vez esquece, né, Manuel, de puxar o áudio. Então, eu tenho aqui uma quantidade de alunos, 30 alunos em uma escola, e 3/5 desses alunos vão participar de uma viagem que vai ser promovida pelos professores no final do ano. Então, como que eu vou fazer para calcular a fração de uma quantidade? Então, eu pego o todo, né, que é o 30, eu vou dividir pelo meu denominador são 3/5, então eu vou dividir por 5. Quanto que é 30 dividido por 5? 5 vezes quanto que é igual a 30? 6, professora. Isso. 5 vezes 6, que é igual a 30, né?
Pessoal, tem alguém com o áudio aberto. Evita abrir o áudio se não for no momento que estiver fazendo uma pergunta. Já fechei, aqui é do Emanuel. E aí, eu vou pegar esses 6, então, né? Se eu dividir o total pelo meu denominador, eu vou ter uma parcela, uma parte da minha fração. Então, se são 3/5, 1/5 equivale, então, a 6 alunos. Então, 1/5 dos alunos corresponde a 6 alunos. E aí, para determinar quanto que é 3/5, isso eu descobri 1/5, né? Dividir o total pelo denominador. 30 dividido por 5, que é igual a 6. E aí, para saber quanto que é 3/5, 3 partes de 5, eu vou pegar o 6 aqui, então, e vou multiplicar pelo meu numerador. 6 vezes 3, que é igual a... Quanto que é 6 vezes 3? 18. Que é igual a 18 alunos. Então, 3/5 dos alunos corresponde a 18 alunos. E aí, nós vamos fazer essa aqui, a 3, ali estava fazendo, ilustrando com imagens, né? Aqui está mostrando. Mostrando, então, a quantidade de alunos através de um cálculo, uma maneira de calcular. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Acho que é aqui, né? Ai! Quase caiu tudo aqui. Peraí. Socorro. Tô dizendo, tá despencando aqui o negócio. Jesus. Desistir dessa ideia. O meu suporte não está suportando mais nada. Vamos lá, então. Eu vou colocar para vocês, vou projetar a tela aqui. Melhor. Acho que vai ser menos desastroso. Na verdade, eu vou explicar aqui no quadro, fica melhor ainda. Peraí. Então, para poder fazer o cálculo de fração, para eu descobrir uma quantidade de uma determinada fração, então eu tenho lá 30 alunos, e eu quero saber quanto que é 3/5, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 30 alunos, eu vou dividir pelo meu denominador. Então, eu vou fazer 30 dividido por 5, que é igual a 6, né? Eu vou pegar esse 6 e vou... Isso aqui é uma parte de 5. Só que eu preciso de 3/5. Então, eu vou pegar o meu 6, que é o resultado, e vou multiplicar pelo meu denominador. Meu denominador é 3, e vou multiplicar pelo resultado, que é igual a 6. 3 vezes 6 é igual a 18, que é a atividade que está de número 3 ali. Então, você vai sempre dividir o inteiro pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Divide o inteiro pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Repete comigo aí. Abre os áudios, todo mundo, robozinho, igual na igreja, para decorar os versículos. Divide o inteiro, divide o todo. Divide o todo. Pelo denominador. Pelo denominador. E multiplica o numerador. Multiplica o numerador Pelo resultado. pelo resultado.
Então, o resultado da minha divisão do meu denominador, agora pode fechar o áudio, tá? Não precisa repetir, não. O resultado da minha divisão, né? Que eu vou dividir o denominador. Então, eu vou dividir o meu denominador pelo meu número inteiro, né? O resultado eu multiplico pelo numerador para eu saber a quantidade que aquela fração está representando. Então, eu vou colocar um outro exemplo aqui, e eu quero que vocês façam aí. Tem pouquinho tempo, por isso que a Pro não vai passar nada no caderno, não vai dar tempo. Na próxima aula a gente faz umas atividades. Então, digamos que eu tenha lá R$320, né? E eu vou distribuir esses 320 em 3 oitavos. Professora, você está onde? Eu estou fazendo um exemplo para vocês fazerem aí um rascunho. Já não estou na apostila mais. Ah, tá. Tá? Então, eu quero saber quanto que é 3 oitavos de 320. É para copiar isso no caderno mesmo ou é para fazer em qualquer lugar? Não, pode fazer em qualquer lugar, porque não vai dar tempo. A gente só tem 3 minutos, não dá tempo de fazer cabeçalho nem nada, tá? Qualquer, pode ser até no cantinho da apostila mesmo. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu vou pegar o meu denominador. E o que eu tenho que fazer com o denominador, Ana Beatriz? Hã? O que eu vou fazer com o meu denominador? Para que serve esse 8? Dá uma olhadinha no exemplo do 3 lá. Era 30 alunos e eu queria saber quanto era 3 quintos. Ele pegou os 30 e dividiu por 5. No caso aqui, o meu denominador é 8 e o meu inteiro é 320. Então, que cálculo que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar a quantidade. Sim. Eu vou pegar a quantidade. Qual é a minha quantidade total? 320? 320. Eu vou pegar o 320 e vou fazer o quê? Eu vou dividir. Qual é o meu denominador? O 8. Divide pelo 8. Vou dividir pelo 8. Se eu cortar aqui, dá para dividir? Tem 32 na tabuada do 8? Hã? Tem 32 na tabuada do 8? 8 vezes 3? 3 vezes 8 é 24. Rápido, gente. Vai perder o tempo. Desculpa. 8 vezes 4. 4. Então, eu vou pôr um 4 aqui e vou acrescentar. Eu tirei o 0 e vou acrescentar o 0. Então, 320 por 8 aí vai ser igual a 40. E o que eu tenho que fazer agora? Eu quero 3 oitavos. Eu descobri aqui quanto é 1 oitavo de 320. 1 oitavo é 40. Mas eu quero 3 oitavos. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Vou pegar o resultado. Qual é o resultado? 40. E faço o quê? Multiplico pelo numerador, que é 3. €120. Eu